Olá pessoal, eu vou passar, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly Amorim, trouxe um curso de processo do trabalho, especificamente para tribunais. Vocês sabem que estamos gerando bastante TRTs no Brasil, saiu o TRT de Minas em julho, estamos esperando mais TRTs. E esse curso vai ser completo para você gabaritar processo do trabalho. Vamos começar com a teoria geral do processo e aí em diante desenrolar todo o processo trabalhista, ok? Eu deixei aqui os meus contatos para se você precisar, tiver alguma dúvida na hora da aula, mandar. Tanto eu tenho uma fanpage, como está no quadro, Professora Kelly Amorim. Podem me mandar inbox, né? Lá tem dicas, tem sorteios, tem bastante vídeo também. E o e-mail profkamorim@gmail.com. Também tem o Instagram, @profkamorim. Ok? Então, espero vocês lá. Espero também que vocês entrem em contato, seja para tirar dúvidas, seja o feedback da aula. Espero que vocês gostem do nosso curso. Vamos começar? Então, vamos lá. O processo do trabalho, gente, é um complexo de normas, de princípios para resolver questões trabalhistas. Hoje o nosso processo ele é muito mais amplo, a nossa competência foi modificada em 2004, abarcando muito mais questões, tanto na competência material, como na competência em razão da pessoa. Eu coloquei aqui no quadro para vocês dois conceitos, um de Maurice Schiavi, outro de Carlos Henrique Bezerra Leite, para a gente começar o nosso papo. É interessante a gente saber o conceito. Vejam só, Maurice Schiavi diz que direito processual do trabalho é o conjunto de princípios, normas e instituições que regem a atividade da Justiça do Trabalho com o objetivo de dar efetividade à legislação trabalhista e social e assegurar o acesso do trabalhador à justiça. Já Carlos Henrique Bezerra Leite fala: o ramo da ciência jurídica é constituído por um sistema de normas, princípios, regras e instituições próprias que tem por objeto promover a pacificação justa dos conflitos individuais, coletivos e difusos, decorrentes direta ou indiretamente das relações de emprego e de trabalho. Bom, gente, o processo do trabalho é esse conjunto de princípios e normas sempre com o intuito de resolver lides trabalhistas. Então, a partir de agora, nós começamos o curso da melhor e mais importante matéria do ordenamento jurídico, é isso mesmo que você está ouvindo, e vocês vão ver o encaixe dessa matéria. Vocês vão ver que ela não tem nada de complicado, que ela é harmônica, que ela se encaixa. Você vai ver que um assunto vai puxar o outro e no final você vai estar craque em processo do trabalho. Para começar a nossa conversa, nós vamos falar sobre fontes do processo do trabalho. E fonte, gente, é o manancial, é de onde a matéria vem. Então, olhando para o quadro, fonte é o manancial, ou seja, de onde é proveniente o direito. O Maurice Schiavi diz que o processo do trabalho pertence ao ramo do direito público e, basicamente, é esse o sustentáculo da doutrina brasileira, que ele vem do direito público. E as normas são preponderantemente cogentes e advindas do Estado. Então, quais são as fontes de onde vem o direito processual do trabalho? As fontes, basicamente, são as leis, seja a Constituição Federal, seja a CLT, CPC e leis processuais civis, como, por exemplo, a Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial, o regimento interno dos tribunais e as fontes subsidiárias. Essas fontes que não são previstas em lei são chamadas pela doutrina como fontes subsidiárias, uma vez que têm a finalidade de preenchimento de lacunas da legislação processual trabalhista. E são elas o costume, os princípios gerais de direito, a equidade e a jurisprudência. Por quê, gente? Porque o juiz, de acordo com o artigo 126 do CPC, ele não pode se eximir de sentenciar ou de despachar alegando uma lacuna na lei. Por isso que é necessário, muitas vezes, utilizar-se de outras fontes, uma vez que ele não pode furtar-se ali do julgamento por lacuna.
O artigo 126 vai dizer que o juiz não se exime de sentenciar ou despachar, alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide, caber-lhe-á aplicar as normas legais. Não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito. Essas fontes que estão no artigo 126 são consideradas fontes subsidiárias, ok? Isso já foi alvo de prova do TRT. Então, são fontes subsidiárias. Mas vejam só, muitas vezes a CLT, que é a nossa principal fonte, o processo do trabalho está desde o artigo 643 até o artigo 922 da CLT. Nós temos muitas vezes a CLT omissa. Então, o processo do trabalho, basicamente, a sua principal fonte, certamente é a CLT, que vai estar lá o processo do artigo 643 até o 922. No entanto, muitas vezes a CLT é omissa. A CLT, gente, é de 1943 e muitas vezes ela é omissa. Sendo ela omissa, lembrem-se que o juiz não pode se furtar de julgamento por uma omissão, por uma lacuna da lei. E o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre o princípio da subsidiariedade. Quando a CLT for omissa, a primeira coisa que você tem que pensar numa prova é: ela está sendo omissa na fase de conhecimento ou ela está sendo omissa na fase de execução? Porque a subsidiariedade, usar outra norma no lugar da CLT, vai depender sempre da omissão da CLT. Então, para isso, é preciso você, primeiramente, verificar qual é a fase processual que se encontra, fase de conhecimento ou fase de execução. Por quê? Na fase de conhecimento, é quando o Estado juiz vai dizer quem tem ou não razão àquela pretensão. Aquela fase de conhecimento é para o judiciário determinar quem tem razão. Já a fase de execução é a entrega do bem da vida a quem é realmente devido. Então, fase de conhecimento, fase de execução. Eu tenho que primeiro verificar a fase para entender a subsidiariedade, ou seja, usar uma outra norma no lugar da CLT. Se for na fase de conhecimento, nós vamos usar o artigo 769 da CLT, que vai nos dizer que, quando a CLT for omissa e houver compatibilidade, o processo comum será subsidiário à CLT. Então, o processo comum será subsidiário à CLT. Então, gente, eu já perdi as contas de quantas vezes os tribunais regionais do trabalho em concursos públicos pediram essa questão. Se a questão tiver lá, que é na fase de conhecimento, primeiro você vai olhar essa fase, se é conhecimento ou execução. Se for uma fase de conhecimento, em primeiro lugar, a CLT. Se ela for omissa e houver compatibilidade, haverá subsidiariedade do processo comum ao processo do trabalho. Eu já vi em questões anteriores que o juiz apenas aplicará o que for melhor para o trabalhador, que o juiz aplicará ao seu bel prazer. Não, gente, a primeira coisa precisa saber a fase, depois a CLT omissa. Se ela for omissa e houver compatibilidade, nós utilizaremos o processo comum no lugar da CLT, que é omissa. Se for a fase de execução, nós vamos utilizar o artigo 889 da CLT, que vai nos dizer que, se a CLT for omissa e houver compatibilidade, eu vou usar em segundo lugar, já que a CLT é omissa, a LEF, Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 1980. Apenas e tão somente se a LEF for omissa, eu vou usar em terceiro lugar o processo comum.
Então, vamos organizar o nosso raciocínio, ok? Vou colocar aqui em outra situação, em outro slide. Fase de conhecimento. Primeiro CLT, se ela for omissa e houver compatibilidade, em segundo lugar, eu vou usar o processo comum, ok? Fase de execução. Primeiro eu vou usar a CLT, se a CLT for omissa e houver compatibilidade, em segundo lugar, eu vou usar a LEF, a Lei 6.830 de 1980, que é a Lei de Execução Fiscal. Apenas se a LEF ainda continuar omissa, em terceiro lugar, eu vou usar o processo comum. E não é ao bel prazer das partes ou do juiz ou a norma mais protetiva ao trabalhador. Essa norma mais protetiva ao trabalhador você vai usar lá em direito material. Aqui no direito processual não se escolhe a norma é posta, tem que usá-la. Então, aquele princípio lá da norma mais favorável é aplicado tão somente ao direito material do trabalho. O direito processual do trabalho não se escolhe norma, é a norma que é aplicável ali em cada caso. Então, a principal fonte do processo do trabalho certamente é a CLT, lógico também a Constituição Federal, principalmente o artigo 114, mas se a CLT for omissa, eu vou olhar primeiro a fase do processo, se é a fase de conhecimento, que é a verificação de quem tem ou não razão. Se é a fase de conhecimento, eu vou usar primeiro a CLT. Se ela for omissa e houver compatibilidade, em segundo lugar, eu vou usar o processo comum. Já na fase de execução, se a CLT for omissa, eu vou usar em segundo lugar a LEF, Lei de Execução Fiscal. Se ela continuar com a sua omissão, eu vou utilizar o processo comum. Ok, pessoal? Então, só colocando no quadro, por quê, gente? Basicamente, no Brasil, nós temos a banca FCC dominante em TRTs. E é uma banca que tem um perfil de literalidade de súmula, de literalidade de lei, de literalidade de OJ. Então, muitas vezes eu vou trazer para vocês no quadro a literalidade da súmula, a literalidade dos artigos, para que a gente memorize, aprenda e coloque na nossa prova da forma correta, ok? Então, já expliquei para vocês, vamos apenas ler o que a CLT nos traz. Artigo 769, fase de conhecimento. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. Fase de execução, 889. Aos trâmites e incidentes do processo da execução, são aplicáveis naquilo em que não contravierem ao presente título os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais, a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Ok? Então, recapitulando, fase de conhecimento, primeiro CLT. Tem omissão e mais compatibilidade? Em segundo lugar, subsidiariedade do processo comum. Fase de execução, primeiro CLT. Se houve omissão mais compatibilidade, segundo Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830. Se ainda for omissa e houver compatibilidade, subsidiariedade do processo comum. Tudo bem, pessoal? Então é isso sobre fontes. No final da teoria geral do processo, quando terminarmos aí os princípios e as fontes, eu vou trazer algumas questões para vocês entenderem como a FCC ou o CESP cobram essas questões. Lembrando que no Brasil, mais uma vez eu repito para você, o que vem dominando as bancas de TRT, os concursos de TRT, é a banca FCC, tá? Princípios, vamos lá para esse tema tão maravilhoso, tão amplo e que certamente a gente vai dar uma viajada pela matéria. Inevitavelmente, gente, hoje o posicionamento é que o princípio é a base do ordenamento jurídico.
Para que você entenda os recursos, quando estudarmos lá na frente, inevitavelmente você vai ter que entender os princípios, principalmente o princípio da irrecorribilidade imediata da decisão interlocutória, né? Os princípios basilares do processo do trabalho. Inevitavelmente, nós passearemos pela matéria em princípios do processo do trabalho, ok? Então, como eu falei para vocês, o princípio hoje é considerado a base do ordenamento jurídico. E ele tem basicamente 3 funções. A primeira função dela é a função interpretativa, uma vez que auxilia os operadores do direito na compreensão e aplicação do ordenamento jurídico. A segunda função é a função informadora, uma vez que inspira o legislador na elaboração das leis. E a terceira função é a função integrativa, uma vez que serve para integrar o ordenamento jurídico processual trabalhista. Então, não esqueçam, o princípio é a base do ordenamento jurídico. Para que você entenda a nossa matéria, inevitavelmente você tem que entender os princípios trabalhistas, para que você tenha o raciocínio da matéria na hora da prova. E, gente, a nossa matéria é de extrema importância para o seu concurso. Aliás, é a matéria mais importante, não só do seu concurso, mas de todo o ordenamento jurídico. É isso mesmo, ok? Então, vamos lá. Primeiro princípio que nós vamos estudar é o princípio, a gente vai estudar agora os princípios em espécie, é o princípio da proteção. Por que eu chamo a atenção de vocês nesse princípio? Porque esse princípio também vai estar lá no direito material do trabalho. E a aplicação que nós temos lá no direito material do trabalho é totalmente diferenciada do processo do trabalho. Porque vocês estudam lá no direito material que esse princípio ele é fracionado em 3. Norma mais favorável, condição mais benéfica e indúbio pro operário. Ou seja, aquele que está interpretando a norma, na dúvida vai ser pelo trabalhador. No processo do trabalho, gente, esse princípio da proteção quer dizer que o trabalhador reclamante, o autor da ação, tem algumas prerrogativas. Mas eu não posso pensar lá como direito material do trabalho que haverá a norma mais favorável ao trabalhador. Claro que não. A norma é a norma para as partes no processo. Eu não posso escolher a norma a ser aplicável. Não, está lá a norma posta, tanto para o autor como para o réu, que nós chamamos, se for uma reclamação trabalhista, de reclamante e de reclamado, ok? Professora, mas então o que quer dizer esse princípio? Quer dizer que a CLT trata de forma desigual, muitas vezes, protegendo o trabalhador reclamante, o autor daquela ação. E eu coloquei no quadro para vocês 2 exemplos, poderia citar muito mais. O exemplo tanto da audiência como também do depósito recursal. No primeiro exemplo da audiência, o artigo 844 da CLT vai nos dizer que se o reclamante falta na primeira audiência, se ela for fracionada, ela se chama de inaugural, ou na UNA, na audiência única, UNA, nós vamos estudar isso lá em audiência, essa ação será arquivada, sem julgamento do mérito, e ele pode ajuizar uma outra ação tranquilamente. Claro que nós teremos também a perempção. Se ele der causa a 2 arquivamentos de forma consecutiva por falta na primeira audiência, ele arcará com a perempção. Perempção é a perda do direito da ação. Ele tem que esperar 6 meses, tá? Mas isso nós vamos estudar lá na frente, não se preocupe. O que eu quero dizer para vocês é que quando o reclamante falta, haverá o arquivamento. Quando o reclamado, o réu, falta, haverá a revelia e a confissão quanto à matéria fática. Então, gente, qual é o pior aí? É para o empregado ou para o empregador? É para o empregador, para o réu. É uma forma da lei proteger esse trabalhador,
ok? O segundo exemplo é o exemplo do depósito recursal. Vejam, depósito recursal, que também nós vamos estudar lá na frente, é um pressuposto extrínseco do recurso. Ele visa garantir a execução. Sendo que, quando o autor da ação, o reclamante, ele vai interpor um recurso, ele não precisa fazer o depósito recursal. Por que ele não precisa fazer o depósito recursal? Porque a execução é dele. Não há necessidade de garantir uma execução que é dele mesmo, ok? Então, esse é o princípio da proteção. Um outro princípio importantíssimo para nós é o princípio da conciliação. Esse eu vou passar mais um tempinho com vocês, tá? É arraigado em nós, no processo do trabalho, a necessidade do juiz fazer proposta de conciliação, tá? Tanto é assim, gente, que o acordo, ele pode ser feito em qualquer fase do processo. Então, vejam o que nos diz o artigo 764 da CLT. Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação. O concurseiro geralmente tem muito medo desse sempre, né? Quando cai numa prova ele já fica, nossa, mas tem esse sempre aí, eu tô com o pé atrás. Não, gente, se cair na sua prova, sempre estarão sujeitos os dissídios, tanto individuais como coletivos, sempre estarão sujeitos à conciliação na Justiça do Trabalho, a resposta será sim, está certo. Vejam, o que o parágrafo 1º vai nos dizer. Para os efeitos deste artigo, os juízes e tribunais do trabalho empregarão sempre os seus bons ofícios e persuasão no sentido de uma solução conciliatória dos conflitos. Vejam que a lei ainda coloca, olha, seu juiz, qualquer instância que seja, utilize todo o meio de persuasão para aí colocar para as partes o quanto é importante um acordo para essas partes. Agora vejam só, quanto ao momento da proposta conciliatória, a primeira pergunta é, o juiz é obrigado a fazer a proposta conciliatória, sim ou não? Eu vou falar para vocês que a resposta é sim, ele é obrigado a fazer a proposta conciliatória. No entanto, nós temos que verificar o rito dessa ação, o rito, o procedimento que tramita essa ação. Por enquanto, eu não vou entrar em maiores detalhes porque teremos uma aula específica sobre ritos. Mas, a grosso modo, nós temos 3 ritos trabalhistas. O sumário, que é até 2 salários mínimos, o sumaríssimo, até 40, e o ordinário, mais que 40. Então, nós vamos dividir aqui no rito ordinário e o rito sumaríssimo, tá? Aqui nós vamos colocar o artigo 846 da CLT e o artigo 850 da CLT. No rito sumaríssimo, nós vamos colocar o artigo 852, de escola. Vejam, o rito ordinário é aquele com mais de 40 salários mínimos e o rito sumaríssimo até 40 salários mínimos. Repiso, tem outras características em cada um desses ritos, mas a gente vai estudar no momento posterior lá em procedimentos, ok? No rito ordinário, existe um momento, 2 momentos, na verdade, específicos para o juiz fazer a proposta conciliatória. Quais são esses 2 momentos específicos que a lei determina para o juiz fazer a proposta conciliatória? O primeiro deles, que está no artigo 846, é: aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes sobre o benefício de um acordo. Ou seja, o primeiro momento dele fazer a proposta conciliatória é aberta a sessão, ou seja, aberta a audiência. Então, vamos colocar aqui, primeira proposta, aberta à audiência. A segunda proposta será após as razões finais,
antes da sentença. Após as razões finais, antes da sentença. Então, vejam que no rito ordinário, aquele com mais de 40 salários mínimos, o juiz terá 2 momentos pré-fixados na lei para fazer a proposta conciliatória. Primeiro, aberta a sessão. Boa tarde, doutores, tudo bem com vocês? Tem proposta de acordo? Segundo momento, após as razões finais, antes da sentença, ok? No rito sumaríssimo, a lei determina que o juiz, aberta a sessão, esclarecerá as partes sobre o benefício de um acordo e que esse acordo pode ser feito em qualquer fase da audiência. Vejam o que diz o artigo. Aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio em qualquer fase da audiência. Então vejam que no rito sumaríssimo, ele vai falar que, aberta a sessão, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade e as vantagens ali de um acordo. No entanto, esse acordo poderá acontecer em qualquer fase da audiência, ou seja, não existe momento pré-fixado a não ser esse do início da audiência. Ok, pessoal? Vejam só, ainda falando sobre o acordo, ainda falando sobre a conciliação, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, o juiz é obrigado a fazer proposta de conciliação. Já vimos e já estudamos que sim, que é, dependendo do rito, existem momentos pré-fixados. Mas venha cá, se as partes chegaram lá fora na audiência e entabularam um acordo, e aí chegaram na sala de audiência e falaram, excelência, eu tenho aqui um acordo e quero que o senhor homologue. A pergunta é, o juiz é obrigado a homologar esse acordo? Resposta, não é obrigado a homologar esse acordo. Você pode pensar, mas professora, não é uma incongruência, uma vez que o 764 diz que é obrigatório ali a conciliação? Gente, obrigatório é a proposta e o nosso sentimento quanto à conciliação. No entanto, nós sabemos que na vida real, vários empregadores querem fraudar a lei trabalhista. E o juiz sabe disso. Sabendo disso e olhando que aquele acordo vai afrontar leis trabalhistas, é uma espécie de fraude, o juiz poderá se negar a homologar o acordo. E a súmula 418 do TST vai nos dizer que não caberá a impetração do mandado de segurança, uma vez que não é direito líquido e certo da parte ter o seu acordo homologado em juízo, uma vez que se trata de uma faculdade do juiz, porque ele sabe de todas as nuances aí trabalhistas, ok? Agora, se houve o acordo realmente aconteceu, nós temos que verificar que o artigo 831, parágrafo único da CLT, vai dizer que esse acordo é irrecorrível para as partes. Ou seja, esse acordo não tem recorribilidade. Então, esse acordo é irrecorrível para as partes. Quem pode recorrer desse acordo é apenas o INSS, uma vez que, no acordo, o juiz coloca a natureza das parcelas, se são parcelas de natureza salarial ou se são parcelas de natureza indenizatória. O INSS, verificando que há uma não incidência dos seus tributos, pode interpor um recurso daquele acordo, né, que é um recurso ordinário em 16 dias, porque eles têm o dobro para recorrer. Mas as partes não podem interpor nenhum recurso, porque o acordo é irrecorrível. Professora, mas não tem nada que as partes podem fazer? A súmula 259 vai nos dizer que somente por meio de uma ação rescisória é que pode ser passível de impugnação o acordo trabalhista. A súmula 259 do TST
vai nos dizer que somente por ação rescisória é possível a impugnação do acordo pelas partes. Gente, mas não é o simples fato da parte ter se arrependido de um acordo que vai ajuizar uma ação rescisória. Ação rescisória é coisa séria, que vai estar lá no artigo 485 do CPC e 836 da CLT. O 485 vai determinar os requisitos para o ajuizamento, as possibilidades. Concussão do juiz, impedimento, incompetência absoluta, são coisas gravíssimas. E o arrependimento não está em nenhum dos incisos do 485 do CPC. Portanto, se a parte se arrepender, não tem nenhuma alternativa a não ser sentar na pedra e chorar. É a única alternativa. Ok, pessoal? Então é isso. Agora vejam, além disso, eu vou tratar com vocês de uma orientação jurisprudencial que é a 132 da SDI 2. É uma orientação muito importante para nós. Porque ela vai dizer o seguinte: a quitação do acordo alcança não só o objeto da petição inicial, como também todo o contrato de trabalho. Então vejam, imaginem vocês que a gente ajuizou uma reclamação pleiteando 13º salário, férias e aviso prévio, ok? Essa reclamação foi alvo de um acordo homologado pelo juízo. Então, foi homologado, tudo bonitinho. Beleza. Homologado. Lembrem-se, súmula 100 do TST. O acordo transita em julgado na data da sua homologação, ok? Então, no dia da sua homologação, ele é transitado em julgado. Então, esse acordo, ele foi homologado pelo juízo sem qualquer ressalva. Então, o que quer dizer isso? Quando eu não ressalvo nenhuma verba, digo, olha, ressalve aí as horas extras que eu vou ajuizar uma nova ação, eu dei quitação a todo o contrato de trabalho. Absolutamente todo, não só as verbas que estão na petição inicial, mas a todo o contrato de trabalho. Se eu quisesse ajuizar uma ação posterior, eu tinha que ressalvar a verba nesse acordo. Então, imaginem vocês que agora essa pessoa que deu, esse reclamante que deu quitação a essas verbas, ele ajuize uma segunda reclamação trabalhista pleiteando horas extraordinárias. Vejam que as horas extraordinárias não foi alvo da primeira ação trabalhista. Mesmo assim, está errado? Sim, está errado. Por quê? Quando ele homologou o acordo anterior, ele deu quitação não só às verbas expressas na petição inicial, mas a todo o extinto contrato de trabalho. Por isso que ele ajuizar uma ação pleiteando horas extraordinárias sem ter ressalvado no acordo anterior, viola a coisa julgada. Quem vai nos dizer isso é a orientação jurisprudencial 132 da SDI 2, que eu vou ler aqui para vocês. Vejam só. Acordo celebrado, homologado judicialmente, em que o empregado dá plena e ampla quitação, sem qualquer ressalva, alcança não só o objeto da inicial, como também todas as demais parcelas referentes ao extinto contrato de trabalho, violando a coisa julgada, a propositura de nova reclamação trabalhista. Ok? Então, quando ele faz um acordo, ele dá quitação não só as verbas que estavam expressas na sua petição inicial, mas como a todo o contrato de trabalho. Ele só não vai dar quitação às verbas que ele expressamente ressalvar. Então, qual era o melhor comportamento desse reclamante aqui? Ele pleiteou 10º, férias e aviso, ele fez o acordo, mesmo não estando a hora extra nessa petição inicial, ele teria que ressalvar as horas extras, uma vez que se ele ajuizar a segunda ação, fere a coisa julgada, uma vez que já passou pelo crivo do judiciário trabalhista essa questão. Ok, pessoal? Então, princípio da conciliação,
envolve todo esse mundo de informações que eu passei para vocês. Peguem as súmulas, as OJs, para que vocês entendam esse princípio da conciliação no processo do trabalho, porque sempre é alvo de questões aí do seu concurso. Até daqui a pouco, até a próxima aula.